Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? A questão do divórcio é central no Evangelho de hoje. Os fariseus foram falar sobre o divórcio com Jesus para lhes fazer uma armadilha. Sabiam que Jesus era contra o divórcio, e se Moisés o permitia, Jesus era quem estava errado. A armadilha estava pronta, mas os fariseus não conheciam o quanto Jesus era sábio e conhecia as Escrituras melhor do que eles. Quando os fariseus perguntam se estava certo ou errado o que Moisés determinara sobre o divórcio, Jesus lhes responde que Moisés, em princípio, era contra o divórcio. O que ele fez foi por causa da dureza do coração dos judeus, que exigiram o divórcio para se contentarem, mudando suas esposas o quanto quisessem. Jesus então lembra o que Moisés já sabia. Em Gênesis 2, versículo 24, a lei dizia que uma vez casados, os dois, marido e mulher, são uma só carne. Consequentemente, acrescenta Jesus: o homem não separe o que Deus uniu. Jesus demonstrou que desde o tempo de Moisés, tempo em que vigorou o divórcio em Israel, o povo de Deus viveu em pecado contra a lei dada em Gênesis. A coisa era de tal modo grave que Jesus continuou sua argumentação. Ele disse que uma vez divorciados, tanto o homem como a mulher cometem pecado de adultério contra o 6º mandamento da lei de Deus. Portanto, o divórcio é uma questão gravíssima que interfere na vida do casal, mesmo que se considerem corretos depois de divorciados. Ora, o divórcio é pecado contra o 6º mandamento, porque leva ao adultério. Os mandamentos de Deus não podem ser discutidos. Com Deus, não se pode negociar para pecar. Seus mandamentos são para nos orientar diante do perigo de ficarmos longe dele como as ovelhas desgarradas.
Os judeus negociaram com Moisés e ele foi obrigado a admitir o divórcio contra a vontade de Deus. Se nos deixamos orientar pelos mandamentos de Deus, encontraremos a única alegria que merece este nome. O Salmo 1, versículo 1 e 2 diz precisamente isto: Feliz o homem que encontra na lei do Senhor sua alegria, nele medita dia e noite.